Olá, que a paz divina abençoe o seu dia e a sua semana, trazendo clareza e propósito. Amém. E bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O material que temos hoje é um prato cheio. Com certeza. É uma passagem bíblica que é visual, dramática e, vamos ser honestos, um tanto quanto estranha. Uhum. Um profeta recebe uma ordem divina para fazer algo que parece bizarro, até humilhante. E isso se torna o prelúdio de uma catástrofe nacional. E a grande questão que esse texto nos coloca é: por que essa encenação tão gráfica? Por que não apenas, sei lá, dizer o que ia acontecer? Exato. A ordem para o profeta Ezequiel é de uma intensidade, assim, impressionante. A gente vai investigar hoje o poder da mensagem quando ela precisa ser vivida no próprio corpo. E o que isso nos diz sobre responsabilidade e as consequências, né? As consequências inevitáveis de certas escolhas. Exatamente. Certo, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é essa ordem que você mencionou, dada a Ezequiel. Ele precisa raspar todo o cabelo e a barba. E não com uma navalha comum, Com uma espada. com uma espada afiada. Hoje em dia, a gente pode pensar, ok, um corte de cabelo radical. Mas no contexto daquela cultura, isso era algo muito, muito pesado, não é? Pesadíssimo. O que é fascinante aqui é o peso cultural desse gesto. Naquela sociedade, o cabelo e a barba não eram só uma questão de estética, sabe? Não mesmo. Eram símbolos de honra, de virilidade, da força de um homem. Certo. E para um profeta, alguém consagrado a Deus, o cabelo tinha um significado ainda mais profundo. Estava ligado à sua consagração, ao seu voto. Então raspá-los? Era um sinal público de luto profundo, de humilhação extrema. Ou de desgraça. Era como se ele estivesse vestindo o luto da nação antes mesmo da tragédia acontecer. Isso, ele se torna a personificação da desgraça que viria. Ele não está apenas anunciando a dor. Ele está sentindo e demonstrando essa dor e vergonha na própria pele. Exatamente, e o ato se torna ainda mais metódico, mais carregado de simbolismo. Depois de raspar, ele não pode simplesmente jogar o cabelo fora. Não. A ordem é para que ele pegue uma balança, daquelas de pesar, e divida o cabelo em 3 porções, perfeitamente iguais. Essa imagem da balança me chama a atenção. Não é um ato de raiva, de fúria descontrolada. Não, de forma alguma. É algo calculado, preciso, quase cirúrgico. Parece que a mensagem é que o juízo que está por vir não é caótico, mas uma consequência perfeitamente lógica. Sim. É quase como uma equação. Certas ações levam a certos resultados, sem exceção. Isso é mais assustador do que a raiva, não acho? Com certeza, a balança simboliza a justiça, o peso exato das ações. Cada fio de cabelo, que representa uma pessoa da nação, é contado, pesado e destinado a um fim específico. O drama visual se aprofunda com essa ação. Sim, mostrando que nada do que estava para acontecer era aleatório ou desproporcional. Era um juízo deliberado. E é aqui que o quebra-cabeça começa a ser montado. Cada uma dessas 3 porções de cabelo representa um destino terrível para o povo de Jerusalém. Uhum. O simbolismo deixa de ser geral e passa a ser uma descrição detalhada da catástrofe que estava vindo. Vamos analisar o que acontece com cada terço. A divisão é muito específica e, assim, sombria. O primeiro terço do cabelo deveria ser queimado no meio da cidade. Queimado. Isso representava a parcela da população que morreria dentro dos muros de Jerusalém, por causa da peste e da fome, consequências diretas de um cerco militar prolongado. Espera um pouco. A análise que temos aqui menciona um detalhe terrível. Canibalismo. Está dizendo que a situação chegou a esse ponto de desespero. Isso é para ser entendido literalmente ou é uma hipérbole para chocar? Porque isso eleva o nível da desgraça a um patamar quase inimaginável. A interpretação mais comum, baseada em outros textos bíblicos que descrevem cercos, é que sim, isso acontecia literalmente. Nossa. É a imagem do colapso social completo. Sabe, quando as pessoas chegam a esse ponto, todas as regras, toda a moralidade, a própria humanidade já foi destruída de dentro para fora. É o caos interno. É a imagem definitiva do caos interno, antes mesmo de o inimigo derrubar os portões. A morte pela fome e pela doença era uma forma de destruição lenta e agonizante. Que horror. É uma destruição que começa por dentro.
E o segundo terço do cabelo? O que acontece com ele? O segundo terço deveria ser golpeado com uma espada ao redor da cidade. Ok, esse é mais direto. O simbolismo aqui é direto. Representa aqueles que morreriam na guerra pela espada do exército inimigo, os babilônios. Certo. São os que cairiam em combate tentando defender a cidade ou os que seriam executados durante o saque, quando as muralhas finalmente cedessem. É a violência externa. A morte rápida e brutal do combate. Exato. Então temos morte por colapso interno, fome e doença, e morte por violência externa, a guerra. Parece que não sobram muitas opções boas para o último terço. Nenhuma. O terceiro e último terço deveria ser espalhado ao vento. Espalhado ao vento. Isso representava parte da população que sobreviveria à queda da cidade, mas que seria levada para o exílio, seriam arrancados da sua terra, da sua cultura, da sua identidade e espalhados por várias nações como refugiados. Mas a profecia adiciona um detalhe sombrio. Sempre tem um detalhe pior, pelo visto. Pois é. O texto diz que mesmo no exílio, desembainharei uma espada atrás deles. A ideia é que não haveria paz nem segurança, mesmo para os sobreviventes. Eles continuariam sendo perseguidos. Exatamente. Viveriam sob constante ameaça, enfrentando novas violências mesmo na terra estrangeira. A dispersão ao vento simboliza a perda de controle, a falta de raízes e a vulnerabilidade constante. É uma imagem de aniquilação total. Seja dentro da cidade, na batalha ou no exílio, o juízo os alcançaria. Não há escapatória. Nenhuma. E o interessante é que o texto aponta que essa ideia de maldições triplas, peste, espada e exílio, não era completamente nova. Essa conexão é crucial. Moisés já tinha alertado sobre isso séculos antes, nos livros da lei. Exato. Isso mostra que o que estava acontecendo com a geração de Ezequiel não era um capricho divino, mas o clímax de séculos de advertências ignoradas. Eles tinham uma aliança com Deus, um tipo de acordo ou pacto nacional, que previa tanto as bênçãos pela obediência quanto as maldições pela desobediência. Então a profecia de Ezequiel Era, na verdade, uma confirmação de que as cláusulas desse acordo estavam sendo rigorosamente cumpridas. Entendi. Então não é um raio em céu azul. É mais como o vencimento de uma fatura que vinha sendo ignorada há séculos. Mas isso me leva à pergunta que não quer calar. O que eles fizeram de tão grave para ativar essas cláusulas de desastre de forma tão devastadora? A corrupção devia ser algo fora do comum. É aqui que a gente chega no coração da justificativa para um juízo tão severo. A acusação de Deus, segundo o texto, é que o povo de Jerusalém havia se tornado mais rebelde e imoral do que as nações pagãs ao seu redor. Essa é uma acusação esmagadora. Muito. Deixa eu ver se entendi. As nações vizinhas, que eles consideravam pagãs ou idólatras, que não tinham a lei de Deus, nem os profetas, nem toda a história de intervenção divina que Israel tinha. Sim. Jerusalém conseguiu ser pior do que elas? Exatamente. Eles que deveriam ser um farol, um exemplo de justiça para o mundo, tinham se corrompido a um ponto que superava a impiedade daqueles que não tinham o mesmo nível de revelação. Nossa. O texto é claro. Trocaste as minhas leis por práticas piores que as das nações e os meus decretos por costumes piores que os dos povos ao teu redor. Ou seja, o privilégio veio acompanhado de uma enorme responsabilidade, que eles não só ignoraram, como Inverteram completamente. o famoso a quem muito é dado, muito será cobrado, levado às últimas consequências. Precisamente. A catástrofe não foi um ato arbitrário. Foi uma consequência direta. O texto usa a palavra portanto, estabelecendo essa ligação de causa e efeito. E a causa específica? Eles haviam profanado o santuário, que era o centro da vida nacional e religiosa deles, o lugar mais sagrado com suas práticas idólatras e seus atos detestáveis. A responsabilidade recaía diretamente sobre eles. E o texto também indica que esse juízo severo tinha um propósito, para além da punição. Sim. Tinha. Era para que tanto Israel quanto as outras nações soubessem quem Deus é. Um Deus que é santo, justo e que não trata o pecado de forma leviana, especialmente entre aqueles que carregam o seu nome.
Sim, a ideia de para que saibam que eu sou o Senhor é recorrente em Ezequiel. O juízo não era apenas punitivo, mas também revelador. Revelava o caráter de Deus e a seriedade da aliança que havia sido quebrada. O que nos leva à parte final do nosso material, onde a aplicação da mensagem acontece. O autor do comentário não deixa a história no passado. Não, ele constrói uma ponte direta para os dias de hoje. E especificamente para os cristãos, com uma afirmação bem ousada. Ele diz que a posição dos cristãos é ainda mais privilegiada do que a do povo de Israel naquela época. E essa é uma afirmação que precisa ser bem compreendida. A lógica é a seguinte: se o antigo Israel tinha um grande privilégio por ter a lei, os profetas, a aliança, a teologia cristã argumenta que, através de Cristo, o privilégio é ainda maior. Em que sentido? Fala-se do perdão completo dos pecados, da presença contínua do Espírito Santo, de um acesso direto a Deus que antes era mediado por sacerdotes e rituais. É nesse sentido que o autor fala de uma nobreza espiritual superior. Mas e este é o ponto central da aplicação, essa nobreza não serve para autossatisfação, para se sentir superior. De jeito nenhum. Pelo contrário, ela aumenta o nível de responsabilidade. Exato. A lição de Ezequiel, então, ganha um novo sentido para a gente hoje. Exato. A história da queda de Jerusalém se torna um alerta poderoso. Não sobre o risco de uma invasão militar, óbvio. Claro. Mas sobre o perigo da complacência espiritual e da hipocrisia. O princípio fundamental é o mesmo. Um grande privilégio espiritual exige uma grande responsabilidade moral e ética. Certo. Viver de forma inconsistente com a fé declarada é visto como algo extremamente sério. Então, a mensagem que começou com um ato tão estranho e físico como raspar o cabelo e a barba, viaja através dos séculos para nos fazer uma pergunta muito pessoal. A vida de uma pessoa reflete o que ela diz acreditar. A prática está alinhada com o privilégio. É uma ponte impressionante. É. Uma ponte que nos força a olhar para além da aparência e focar na essência. O problema de Jerusalém não era a falta de rituais no templo. Eles continuavam acontecendo. O problema era outro. O problema era a falta de justiça, de misericórdia e de retidão na vida diária. Da mesma forma, a aplicação para hoje não é sobre performance religiosa, mas sobre a integridade de viver os ensinamentos no dia a dia. Que análise! Partimos de um ato simbólico, chocante de um profeta raspando o cabelo e chegamos a uma reflexão profunda sobre como privilégio e responsabilidade andam de mãos dadas. Tanto para uma nação antiga quanto para a fé individual hoje, é um lembrete forte de que conhecimento e posição trazem consigo um peso e um chamado à ação. E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão. O texto nos faz questionar como o conhecimento de um grande privilégio se manifesta em ações concretas. Boa pergunta. Se a responsabilidade aumenta com o privilégio, de que forma as escolhas do dia a dia, na maneira como tratamos as outras pessoas, em nossa ética profissional, no uso dos nossos recursos, demonstram a consciência desse valor? É uma pergunta que vai além da teologia e atinge o centro do caráter e da ética pessoal de cada um. Que Deus abençoe todos os ouvintes.